Nós vamos agora discutir um tema bastante controvertido aí no meio ufológico em geral, que é sobre a seguinte pergunta: existem ETs maus? Existem aqueles ETs, segundo a casuística, que vêm para a Terra para abduzir as pessoas, raptarem, colocar chip, né? São ETs do mal? Então nós vamos fazer essa discussão bem lá da raiz para a gente poder entender direito. Nós vamos fazer discussão fundamental sobre o conceito de bem e mal. Ok? Primeira pergunta que nós vamos fazer é: o que é o bem e o que é o mal? Né? A seguinte pergunta: será que existe, né, o demônio? Então, uma vez, houve um encontro ecumênico, né, desses encontros ecumênicos, né? E um pastor ocidental foi fazer um diálogo com um mestre oriental, de linha oriental. E nesse diálogo, esse pastor ocidental, esse sacerdote ocidental, chega e faz a seguinte colocação: Deus é o criador de todas as coisas do universo. Porque somente Deus tem o poder da criação. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou as estrelas, os mares, os oceanos, os peixes, as plantas. Deus criou tudo e por fim criou o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. E só Deus tem o verdadeiro poder da criação. O senhor concorda com isso? Pergunta para o mestre oriental. O mestre oriental concorda. Para não haver muita briga, concordo. Aí esse mestre oriental faz a seguinte pergunta para esse sacerdote cristão: me diga, quem criou o pecado? Olha a pergunta. Quem criou o pecado? O sacerdote cristão fica meio confuso, fala: mas é óbvio que quem criou o pecado foi o demônio. O demônio criou o pecado. Por quê? Somente o demônio é que excita a humanidade, excita os seres humanos ao mal, ao pecado. Segunda pergunta do mestre oriental: quem criou o demônio? Quem criou o demônio? O sacerdote não tinha outra saída, né? Ele não tinha outra saída. Porque ele disse assim: só Deus tem o poder da criação. Deus criou todas as coisas. Primeiro discurso dele. Então ele vai ter que admitir que quem criou o demônio foi Deus. Isso na concepção de Deus dele, né? Porque tudo que se concebe é modelo, gente. É teoria, é o que se passa na cabeça das pessoas. As pessoas criam seus deuses, seus modelos de Deus. Então, nesse modelo, Deus criou o demônio. Aí ele pergunta para o cara: mas quem é mais pecador então?
o demônio que cria o pecado ou Deus que cria o demônio para o mal? Ele é o Senhor do mal. Então Deus criou o Senhor do mal. Portanto, conceituar o mal e o bem é estritamente dentro realmente de conceitos. Ok? Então, quando um discípulo chegou até Buda e faz a seguinte pergunta a Buda: Mestre, fale-me sobre a natureza do mal. Então Buda diz o seguinte, na verdade ele perguntou assim: fale-me sobre o mal no mundo. Aí Buda responde assim para ele: não existe o mal no mundo. Olha o que ele falou, a resposta: não existe o mal no mundo. O mal, segundo Buda, nasce, cresce e morre e termina somente dentro do próprio ser. Vocês vão entender o que eu vou querer dizer com uma outra história que eu vou contar. Se você for procurar o mal no mundo, não existe. A natureza do mal, do conceito de mal, é exatamente o que acontece dentro de você. O mundo é reflexo do interior das pessoas. O que as pessoas fazem. Então, tem uma história muito interessante para nós entendermos sobre isso. O mestre samurai, o primeiro samurai do imperador no Japão, você sabe que o samurai é um soldado, ele é um guerreiro. Ele não tem nada de esotérico, nem de zen, nem de mística. Ele é um soldado produzido desde a infância para servir a guarda de elite do imperador japonês. E ele mata pessoas como se mata mosquito. Tá? Para ele, cortar a cabeça de um é a coisa mais simples do mundo, sem remorso, sem nada. Então, um belo dia, ele vai procurar, esse primeiro imperador, esse primeiro samurai do imperador, vai procurar um mestre zen, um mosteiro zen. Entra, é recebido pelo monge, senta-se na frente e faz a seguinte pergunta para o monge: mestre, escuta aqui, existe essa história mesmo, essa coisa de céu e de inferno? É a mesma coisa que se ele tivesse perguntado, né? Existe essa coisa de bem e de mal? Então o monge não respondeu a pergunta e chega assim, olha para ele, escuta aqui, mas primeiramente, quem que é o senhor? Ora, eu sou o primeiro samurai do imperador, o chefe dos samurais, da guarda imperial. O monge olha para a cara dele e fala: você? Com essa cara? Primeiro samurai do imperador? Para mim você mais parece um mendigo. Ou seja, o monge ofendeu o Samu. O samurai matava a gente por muito menos. Porque eles tinham aquela coisa de honra, aquela elite, aquela coisa. E tinha matado gente por ia torto para ele e já arrancava a cabeça do cara. Ele fica tão raivoso com aquela ofensa que ele se levanta, arranca a espada da bainha e pronto para cortar o mestre em dois. E o mestre nem se mexe, sentadinho ali. E olha para ele daquela atitude violenta que ele está pronto a executar, o mestre fala assim: neste momento é que se abrem as portas do inferno. Ou seja, aquela atitude grotesca, egocêntrica, de querer matar e destruir, fazer a guerra, foi provocada por quem? Próprio.
E aí o mestre fala, é nesse momento que o inferno está criado. Por sua causa, por sua atitude. Quando o samurai percebe a lição, nossa, ele embainha a espada, se ajoelha na frente do mestre e agradece. Nesse instante, o mestre fala, e agora se abrem as portas dos céus. Ou seja, céu e inferno são questões que nós próprios criamos. As nossas atitudes geram no mundo o bem ou o mal. Gera no mundo a paz ou o amor. Se você internamente é um indivíduo muito primitivo, grotesco, egocêntrico, a sua expressão no mundo vai ser assim. Você vai criar a dor, o sofrimento, você vai oprimir, você vai pisar, você vai matar, você vai torturar. Mas se lá dentro de você estiver elevada a sua espiritualidade, seu bondade, o amor, por isso que Jesus Cristo falava, bicho, a única coisa que vocês têm que aprender, seus terráqueos, vagabundo, primitivo, é aprender a amar. Quando você aprender a amar, tudo se resolve. Não tem mais inferno, não tem mais guerra, não tem mais sofrimento, não tem mais angústia. Porque tudo isso, quem causa, são vocês mesmos. Na sua ignorância, na sua primitivez. Vocês constroem o inferno nas suas vidas. Constroem guerra, invasões, conquistas imperiais. E aí todo mundo massacrado, vida torturada, aquela coisa terrível. E as pessoas fazem o quê? Nossa, o capitalismo. Bilhões de dólares na mão do jogador de futebol, na mão de um, enquanto o resto passa fome, não tem onde morar. Esse é o nosso conceito. Nós criamos o inferno, mas de acordo com as nossas atitudes, aí, ó. É isso que o Buda disse. O mal não existe no mundo, o mal é reflexo do seu interior. Se o teu interior é de um ser primitivo, desequilibrado, egocêntrico, como aquele samurai era, as atitudes dele no mundo sempre vai ser um inferno para as pessoas, para o mundo e para ele mesmo. Mas o mestre iluminado, o mestre amoroso, o que ele cria? Cria o paraíso na terra, cria o céu na terra. Então, o bem e o mal não são questões de natureza real no universo. Não existe um mal no universo. Portanto, se nós formos analisar, o mal só tem sentido, todas as ações que nós chamamos de mal, só tem sentido em raças primitivas, em indivíduos e espíritos que estão vivenciando uma experiência densa na matéria. Portanto, a sua natureza é uma natureza bélica, uma natureza grotesca. E a sua ação no mundo vai gerar as ações que nós chamamos de mal. Mas ele não é uma entidade real que existe no universo. O mal não existe um ser, por exemplo, como o demônio que a igreja cria, que eternamente ele é o mal. E, ou seja, ele reina e tem um reino do mal. O reino do mal é o inferno, está lá. E ele fica disputando a alma para ele, né? Ele vem aqui na terra para angariar a alma. Para levar eternamente para o inferno sem segunda chance. Coitado do indivíduo, né? Só porque come a vizinha, transa com a vizinha, vai para o inferno. Segundo os pecados capitais da Bíblia, né? Cobiçou a mulher do próximo, já era, meu filho. Está queimando eternamente no fogo do inferno. Se essa moda pega, não. Não tem um no céu para contar a história. É os 10 mandamentos, né? Pecou num, 10, mas já era. Esse é o pior mandamento, é que ninguém cumpre, né? Não cobiçar a mulher do próximo, principalmente se ela estiver muito próxima. Tem como, né? E na antiguidade a coisa era tão bestial que o nego apedrejava, né, meu? Apedrejava. Por que Jesus, quando chega, Jesus chega com outro parâmetro de leis? Jesus chega com outro parâmetro de enxergar o bem e o mal. Os judeus primitivos criaram aquela lei babaca, aquela lei terrível,
Se a adúltera tinha que ser apedrejada. Mas você já viu algum adúltero ser apedrejado? Na história? Não existe adúltero apedrejado. Então a lei é uma lei dos homens, não tem nada a ver com lei divina. Não tem não cobiçar o homem do próximo. Tem. Eu nunca vi essa lei nos 10 mandamentos. Da próxima. Vocês estão entendendo que é uma lei tipicamente vinda do interior do homem, não tem nada a ver com Deus, criada na sua visão de mundo, na sua concepção de Deus. Porque tem uma frase na Bíblia lá, muito interessante, que está assim: Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Aí vem o Osho, e o Osho fala o seguinte: isso aí está tudo errado. Na verdade tem que ler inverso, que são os homens que criam seus deuses à sua própria imagem e semelhança. E aí ele brinca, né? Se as vacas pensassem, certamente seus deuses teriam chifres. Porque cria a sua própria imagem, né? O ser humano é típico de criar um modelo de Deus humano, barbudo, bonito, né? Igual aquele cara que está lá na fotografia. Agora, por isso que o cara não consegue admitir. Você quer ver que interessante? Já que não estamos falando de ET aqui, uma vez tinha um programa na Record, a TV do Bispo Macedo, à meia-noite, chamava 25ª Hora. E ele fazia o seguinte: ele reunia um monte de... pastor da igreja protestante, padre católico, era sempre um debate interdisciplinar religioso. E um belo dia o tema a ser discutido era ET, ufologia. E eu lembro que foi 2 amigos meus, ufólogos de linha científica, lá, para debater o tema, apresentar o tema e debater o tema. Presta bem atenção, quando esses meus amigos chegaram lá e falaram o seguinte: olha, na casuística, nós temos observado que a Terra é visitada e abduz pessoas por uns seres pequenininhos assim. Presta atenção, um ser pequenininho, zoiudo, cabeçudo, muito, mas muito mais avançado e superior do que o homem. Porque vem, né, tecnologicamente, cientificamente, e vem aqui visitar a Terra. O padre ficou, o pastor então da igreja crente, falou: pelo amor, não se viu isso? Isso aí é uma heresia. O cara do Bispo Macedo também. Por quê? Aí ele pega a Bíblia, porque está escrito aqui, olha, você viu, ó, Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Como é que vai ter essa porra feia, gorducho, baixinho, zoio, mais superior do que o homem? Não pode existir, o homem é mais superior. Está vendo a visão? Como é que você vai estudar ufologia com essa visão? Você vai partir como? Se ele já tem essa visão do bem e do mal que ele criou. Então, vê, gente, o pastor, ele vai olhar o ET, ou qualquer coisa que venha transcendental, com seus olhos, com a sua cultura, com o seu modelo religioso. Então, esse cara, é óbvio que ele vai julgar o ET como sendo ser do demônio, enviado do diabo, e não sei o que tem. Você está entendendo? Então, você vai conceituar. Não é só o ET. Qualquer coisa que ele vê diferente, nova era, é coisa do demônio. Entendeu? Reiki, isso aí piorou então. Isso aí, Deus abomina essas coisas. E assim por diante. E é esse tipo de gente que está classificando ET bom de ET mau. Bom, muito bem. Vamos ver agora, pelo lado científico da coisa, aonde surgiu essa conceituação dual. Porque quando você cria o pensamento bem e mal, você cria uma coisa chamada de dualidade. O bem e o mal, certo e errado, grande e pequeno. Sabe? Isso é uma visão, essa é uma visão filosófica do mundo, uma visão que o homem criou arquetipicamente na sua mente para ver o mundo, para analisar o universo lá fora. Isso tem uma história, tá? No pensamento ocidental, que não tem relação no pensamento oriental. Pensamento budista e taoísta não tem nada a ver. Você vê que todas as ideias budistas e taoístas que eu coloquei aqui para vocês até agora, ela quebra esse conceito do bem e do mal? Quebra o conceito de demônio? Quebra o conceito do inferno e de céu? Porque esses conceitos só existem na visão católica e cristã do mundo, judaico-cristã. E grega, principalmente. Tá? Porque, na verdade, vocês têm que entender o seguinte.
na época, a cultura mais avançada que existia na Terra era a cultura grega. Cultura eleática, com grandes filósofos, com escrita sofisticada. Os povos judeus, quando vai escrever a Bíblia, ou Moisés, aquela coisa, era um povo nômade no deserto, morando em barraca, a coisa mais primitiva do mundo. E você vê que ao mesmo tempo que Moisés estava escrevendo, vagando pelo deserto, com aquela tribo nômade, né, de camelo e tudo mais, a Grécia está com aquela puta arquitetura sofisticada, a matemática dos, né, dos Euclides e tudo mais. É uma cultura sofisticadíssima, uma arquitetura sofisticada. E você vai ver que a Bíblia, o Evangelho de Jesus é escrito em grego, ele não é escrito em aramaico. Porque na época era a cultura mais avançada, tecnicamente a escrita grega era uma escrita mais avançada do que a judaica. Porque a judaica era uma escrita muito primitiva. Você não tem vogal, né? Você não consegue expressar direito através do aramaico antigo, através do hebraico, por exemplo. Você não consegue, porque é uma língua primitiva. Né? Você sabe que a língua ela evolui de acordo com o povo. Você vê a língua chinesa, a escrita chinesa, que ela é horrível, cara. Sabe? Ou seja, são técnicas muito primitivas de você transmitir dados, de transmitir informações. À medida que a cultura vai se aperfeiçoando, a linguagem vai se aperfeiçoando, a comunicação também. Né? Então, os gregos, vamos pegar a visão grega de mundo. Da onde vai surgir o conceito da dualidade, do bem e do mal, e a divisão, né, da coisa. Na nossa história, até chegar na divisão cartesiana, para vocês entenderem como Descartes cria uma divisão profunda entre homem e matéria, né, e o homem ocidental vai pensar, a religiosidade ocidental vai estar baseada nesses princípios. Então, Euclides, o grande geômetra grego, né, vai criar a geometria euclidiana, ou seja, a visão filosófica, geométrica de universo. Como você vai ver o universo, como você vai pensar o universo. E esse sistema vai ser a base filosófica do pensamento ocidental. O ocidental vai pensar desse jeito, ele vai criar uma rotina lógica no seu cérebro para pensar o universo e as coisas. Então Euclides cria, para descrever o fundamento do universo, uma série de postulados totalmente teóricos, totalmente vazios e sem nenhuma lógica. Lógica na cabeça do grego. Para o grego, tudo bem. Mas você vai ver que eu já vou mostrar toda a inconsistência desse modelo já. Eu que sou um matemático, um físico, vou mostrar que tem uma inconsistência terrível. Então, ele vai criar postulado. Então ele cria o primeiro postulado da geometria euclidiana, que é o conceito do ponto. O que é o ponto? São os elementos de geometria, né, que a gente fala. Então o primeiro é o ponto. Então ele cria lá ponto. Um treco adimensional, não tem espessura, não tem largura, não tem, quer dizer que não tem nada, né? Ele é um nada, ele consegue definir através do ponto o conceito do nada. Porque não tem volume, não tem espessura, não tem largura, não tem massa, não tem nada. Não tem nada, é um nada, ele inventou nada. Já começa por aí. Quando você vai fundo para a discussão teórica da coisa, você vai ver que tudo é uma ideia de um ponto. Ponto. E o ser humano vai pensar sua matemática, sua visão da física, em função desses dados. Aí depois, o segundo elemento de geometria é a reta. Agora começa a merda já. A merda começa aí. O que é a reta? É um monte de ponto, que é aquele que é o nada, um monte de nada, um ao lado do outro, gerando o quê? Então você vai colocar um monte de ponto, um do lado, presta atenção, que coisa legal. Ó. Então eu vou colocando um ponto, eu tenho a ideia de uma reta. Imagine essa reta. Aí essa reta vai até onde? Para a direita e vai até onde? Para a esquerda. Hã? Vai continuar até onde? Não, essa afirmação não pode ser feita. Se algum matemático fez a afirmação, você dá uma porrada na orelha dele. Se o seu professor falou isso, primeiro lugar, quando os gregos inventam a palavra infinito, ou conceito de infinito, eles falam, vai se estende até o infinito.
Aí chega para esse maldito grego que falou essa palavra e pergunta, mas escuta aqui, eu quero saber o que é esse infinito. E se o universo acabar numa parede? A reta, bum, na cabeça. Não tem mais infinito, acabou aqui, ó. Ah, mas não sei. Então, presta atenção. O conceito de infinito é uma criação grega que significa o seguinte. Não sei. Tá? Ó, a palavra infinito significa exatamente um conceito claro na cabeça de vocês. Você tem que levar claro na cabeça de vocês. Ó, eu não sei o que acontece lá naquela... Como os russos dizem, lá na puta que Parovsk. Não sei. Porque sem a mente o ser humano não consegue conceber, não consegue imaginar, ninguém mediu. É o que o César Lattes fala, o cientista, né? Ninguém mediu a fronteira do universo, ninguém foi lá para saber como é que funciona, como é que é, vai fazer o quê? Que teoria que você vai fazer? Nenhuma, não pode. Não sabe, não dá para medir, intelectual, isso aqui é uma coisa intelectual. E uma intelectual é não sei. Então, a melhor coisa é não sei. Por isso que se você afirmar essa bobagem, se encontra no... O que se encontra no infinito? Ninguém sabe que essa porra do infinito vai se encontrar lá por quê? E quando os matemáticos criavam a teoria dos conjuntos, mais para cá, né? Então criava a teoria do conjunto, sabe aquela coisa, sabe o conjunto aberto, conjunto fechado? Aquela ideia de conjunto aberto. Né? Vai lá, números naturais. Lá no infinito, eles convencionaram que é aberto. Aí eu chegava para mas escuta aqui, eu não participei dessa convenção. Ninguém me chamou no dia dessa convenção para convencionar que o conjunto é aberto no infinito. Você não sabe o que acontece no infinito? Ninguém sabe, então faz assim, ó. Tira essa merda aqui, faz assim, ó. Não sei. Melhor coisa que você faz. É a atitude mais inteligente. Mas quando o geômetra cria essa reta, ele vai criar o seguinte, ele cria a bipolaridade, ele já cria dois lados. Direita, esquerda, infinito para lá, infinito para cá. Pronto, a dualidade está pronta. Porque ele não consegue me explicar qual que é a diferença entre o infinito da esquerda e o infinito da direita. E o pior de tudo, é você fazer o seguinte, vamos pegar um trecho de reta. Só esse segmento aqui de reta, a gente chama de segmento de reta. Pergunta para o Euclides, quantos pontos tem aqui? Não é um nada, o ponto não é um nada. Quantos nada você pode enfiar aqui nesse trecho? Infinitos, né? É aquela velha história. Quando o cara, vem o Descartes mais tarde, e ele coloca um conceito aritmético para a reta, ele associa números a pontos da reta. Então ele cria o quê? Ele cria essa coisa aqui. Ó. Ele pega a reta que se estende até o infinito, para lá e até o infinito para cá. Ele mete um zero aqui. E aí coloca associar números, né? Número real, por exemplo, a reta real. Ele coloca 1, 2, 3, 4. E coloca lá, só por questão de orientação, menos 1, menos 2, menos 3. Ó, ele cria a ideia de coisa negativa. Positiva ou negativa. Ele já cria a ideia de positiva e negativa. Primeiro, ela se estende até infinito para lá. E entre 1 e 2. Quantos pontos tem? Números infinitos. Aí, mais uma vez aparece o maldito infinitos pontos. Aí você vai enchendo o saco dele, mas é entre 1 e 0, quanto tem? Tem também infinitos pontos. Mas que raio de infinitos é esse? Gente, sabe qual é o problema? Por que surgem esses infinitos, essas coisas? Isso aqui é falha de linguagem, é linguagem que não presta. É a matemática do cara que é uma merda, é uma porcaria, não serve para descrever as coisas, ela tem falhas. O Pitágoras, quando ele construiu aquele famoso teorema de Pitágoras, todo mundo acha que, puta, que é o máximo o teorema de Pitágoras, né? Aquele famoso triângulo assim, ó, o retângulo, né? Que tem A, B, C. Aí ele fala, olha, A ao quadrado igual a B, B ao quadrado mais C ao quadrado. Perfeito, né? Oh, você sabia que no segundo dia que ele inventou isso aqui, ele percebeu que não funcionava? O próprio Pitágoras, ele escreve isso. Ele escreve isso. O teorema dele não funciona. E nenhum professor em escola ensina isso para vocês. Mas vai ler os textos de Pitágoras original, você vai ver. Porque é simples, o dia que ele pegou o primeiro, ele pegou o B igual a 1 e o C igual a 1, já melou o teorema dele. Por quê? Vamos lá. A ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, quanto é que dá? A ao quadrado igual a 2? Então o A, presta atenção, vocês têm que entender que na época não existia radiciação.
Não tem radiciação, a operação de raiz, a puta carpa da raiz. Né? Não tem. Então vamos lá. Eu quero saber, que a técnica é assim, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 2? Não existe, certo? Aí, mais modernamente, vem os cornos, não, vamos inventar raiz. Vamos raiz quadrada de 2. Então extrai a raiz quadrada de 2, eu quero ver se você é macho. O que vai dar? Mas o que é um número irracional? É irracional da cabeça do cara que inventou, né? Porque o universo não tem nada de irracional. O universo é racional, está tudo acontecendo, funcionando perfeitamente. Mas essa linguagem de números e conceitos que foi utilizada para escrever as coisas não funciona. Ela está cheia de falhas, erros, inconsistências. Essa é uma inconsistência. Aí quando o cara vai tentar, ele vai contar um número que não para nunca, né? O filho da puta vai para o infinito também. Não vai para o infinito? Vocês têm que entender que isso aí é o erro na linguagem. A linguagem utilizada que não presta. A linguagem que é falha. A matemática que é errada. Ela tem erros. Ela tem distorções. Ela não tem nada a ver com a realidade. Ela é uma coisa intelectual, criada na cabeça de intelectuais como Euclides, como Descartes. E quando você começa a associar esse conceito, que é uma filosofia, que no grego a matemática era filosofia, é como você pensa o universo, você começou a criar a divisão cartesiana. Você percebe que quando Descartes cria aquela frase, penso, logo existo, ele associa a existência ao pensamento ou à mente. Ou seja, só a existência, o corpo não tem nada a ver. Ele separa corpo e mente. Corpo e mente são duas coisas. Aí, o homem começa a criar Deus e demônio, certo, errado. A dualidade de divisão, a divisão cartesiana, ela acentua na psique ocidental a visão de mundo do homem moderno, baseada numa visão científica, numa visão, né, cartesiana de mundo. Essa visão cartesiana de mundo, ela reforça o pensamento dualista. Ó, corpo e mente, duas coisas separadas, não tem nada a ver com isso. Céu e terra, duas coisas separadas. O bem e o mal, também duas coisas completamente distintas. E o budismo não vê assim. No budismo não existe o bem e o mal. Portanto, no budismo não existe o pecado, sabia disso? No taoísmo chinês não existe o bem e o mal, certo e errado, não existe dualidade. As pessoas interpretam muito mal porque só vem o yin e o yang, né? Acho que o yin e o yang é o bem e o mal. Não tem nada a ver, o chinês nunca falou assim. O chinês nunca disse que yin e yang são duas coisas. O chinês sempre diz que yin e yang é apenas uma. É uno. É duas faces da mesma moeda. É quando você olha desse jeito, você vê yin. Quando você olha daqui, você vê yang. Mas é você que conceituou yin e yang. É você que criou essa palavra e essa visão. Os chineses são unânimes em afirmar. Por exemplo, por que ele vê? Porque ele vê homem e mulher. Ele pensa que são duas coisas completamente distintas e separadas. Ele vê dia e noite, escuridão e luz. Ele começa a criar conceitos de que acha que essas duas coisas são... Não, elas são as mesmas coisas conectadas e integradas numa unidade maior. Não existe essa divisão é na cabeça do homem. Portanto, na visão primitiva que o homem tem do mundo, por isso que quando foi perguntar para o Buda sobre o mal, o Buda dá risada na cara para você não existe, cara, que negócio de mal? Você inventou da onde? Da sua cultura. As pessoas tiram o bem e o mal da sua cultura, tiram o demônio da sua cultura. O demônio não existe em lugar nenhum. Não vai aparecer um cara chifrudo aqui, cutucando você com um garfo, vai lá, fornica mesmo, rouba a mulher do próximo. Né? Querendo que você vá para o inferno. E Deus lá, os caras são tão primitivos, por isso que eu fiz uma palestra específica sobre Lúcifer. Eu fiz questão de escrever uma palestra sobre Lúcifer. Para explicar
Aonde está Lúcifer e quem é o verdadeiro demônio? Nisso tudo. Se ele reina no inferno, né? E o homem, a religião ocidental, o cristianismo, sempre ficou massacrado, sempre o ser humano ficou massacrado com a disputa do bem e do mal. Ou seja, ele sempre com medo de ir para o inferno. Ele sempre se comportando de uma maneira que o sacerdote dizia que ele tinha que se comportar, porque aí ele ganharia a salvação e ganharia o reino dos céus, e não ganharia o inferno. Aí quando vão, isso é visão judaica, mas não é visão cristã, não é visão de Jesus. A visão de Jesus é super budista. Por isso eu fiz questão também um belo dia de fazer uma palestra, onde Jesus está sentado meditando como um budista e escrever assim: Jesus, um mestre zen na Galileia. Porque eu vou mostrar que todas as atitudes de Jesus nada tinha a ver com o judaísmo que estava lá. E todas as atitudes de Jesus era extremamente uma atitude budista. Os seus discursos eram budistas. Contrariava todo o princípio judaico que existia. Por exemplo, quer saber? Primeiro, buscai o reino dos céus dentro de você. Não é um lugar que eu tenho que ir depois da morte. 2, você é Deus. Conhece-te a ti mesmo e você vai encontrar Deus. Deus não é uma pessoa que está lá no céu dirigindo o mundo e o universo. Acabou com o modelo judaico. E essas duas frases dele é tipicamente base do ensinamento budista. O Buda, 600 anos antes de Jesus, falava: vós sois Buda. Você não precisa fazer nada para se tornar um Buda, você já é, você só tem que descobrir. O Buda falava assim: sabe a única diferença, meus discípulos, que existem eu e vocês, os discípulos estavam sentados lá? Ele falava assim: a única diferença é que eu sei que sou um Buda, e vocês ainda não sabem que são Budas. Tem que descobrir, tem que despertar. Mas você não precisa fazer nada para isso, você não precisa evoluir. Essa questão de evolução, a palavra evolução é uma palavra tipicamente grega, ocidental, baseada nesse conceito. Por quê? Porque, mais uma vez, esses caras ditos cientistas criaram a visão do tempo. E criaram o maldito conceito de que o tempo passa. O tempo não passa, o tempo nunca existiu. O tempo é um conceito, da mesma forma que a geometria é um conceito. As coordenadas cartesianas é um conceito, para você marcar ponto no espaço, aí criaram a coordenada do tempo. Criaram o relógio. O tempo não passa, o tempo nunca passou. O tempo ele não existe. Por isso que ninguém vai voltar para o passado nem para o futuro. Não vai, porque não existe. Uma vez eu tenho um curso em São Paulo de 3 meses. O título do curso era O Tempo. Só para explicar as pessoas entenderem o que é tempo. Porque as pessoas fazem uma puta confusão, eles acham que o relógio marca tempo. O relógio não marca tempo. O relógio não marca nada de nada. E outra, por isso que no Einstein, né, nas equações de Einstein, o tempo se curva, o tempo retrai. Porque, claro, não é tempo. É só uma coordenada relativa. As coordenadas relativas é que se distorcem uma em relação às outras. É como um número irracional, né? Aparece um puta número irracional, ninguém sabe o que fazer com ele depois. Né? Então, eu estou explicando tudo isso só para falar de ET mal e ET bom. Você está entendendo? Porque não dá. Se você não mudar profundamente os seus conceitos de como você vê o mundo, a hora que o ET chegar na tua frente, você dá um tiro no cara, você sai de perto de Satanás. Pô, porque você está vendo ele como demônio, você está vendo ele como o mal, a personificação do mal na sua frente. Como os crentes, né? Você imagine o crente lá que fazia movimento com o ET, era coisa do demônio. Parece um ET na frente dele, mas, pelo amor de Deus. O que ele vai fazer? Qual é a atitude dele? Ele deve ficar com a Bíblia, com o crucifixo, como se fosse como é que fala? Exorcizando, o demônio. Parece um bichinho zoiudo, feio, esquisito, né? Porque na concepção, veja bem, é aquela velha história. Quando aparece aquele ET lindo, loiro, olho azul, tipo Astar, coisa linda, maravilhosa. Nossa, aparece na frente da mulherada, ajoelha. Oh, meu santo, meu anjo.
Mas se o mesmo ET com o mesmo nível evolucionário, é pequenininho, baixinho, zoiudo, cabeçudo, parece, nossa, já sai todo mundo correndo, vamos para cada lado. Como que, conceitualmente, esse cara vai encarar aquele baixinho, aquele pequenininho como um mestre, como um ser espiritual, como um Deus para o homem na Terra? De jeito nenhum. Vai sair dando tiro no desgraçado. E pontapé. Sair no tapa. Ok? E por incrível que pareça, 80% da casuística ufológica de abduções, de contatos, é com o pequenininho. Traumatizou a ufologia. E esse pequenininho, ele não gosta de conversar com as pessoas. Ele vem numa missão operacional. Para contato, assim, porque ele já sabe que a personificação dele, a visão dele já vai causar um impacto psicológico na pessoa. Então ele não quer conversa com o ser humano. A missão dele não é conversar. Ele deixa para esse contato mais informal, bater papo, tomar um café com o ET, aquele bonitão. Aquele altão, bonito, né? Tipo, a gente chama do biotípico ariano, aquela coisa maravilhosa, olho azul, loiro. Né? A concepção da perfeição do homem, né? A visão que ele tem através da forma. Então, o ser humano ele tem um arquétipo tão longo. Por exemplo, você já imagina, quem de vocês teria a coragem de pintar um Jesus extremamente feio? Um homem, pega um homem lá as mulheres que sabem da coisa. Pega o homem mais feio que você já viu na sua vida. E coloca aquela face, aquele cara é Jesus. Por que as pessoas acham que Jesus tem que ser um cara super lindo, bonito? Até pinta de olho azul, judeu de olho azul, cara, não sei viu isso. Né? Judeu pinta o retrato de Jesus, um leão de olho azul, tal. Judeu de olho azul, cara. A mesma coisa você tem que pegar um indiano como Paramahantsa e o cara que tem olho azul e loiro, né? Não vai dar certo. O indiano de olho azul e loiro. Você não vai achar nunca, né? Entendeu? Isso é a visão primitiva que o homem tem das coisas. Ele não consegue criar um Deus. Ele não consegue criar um Deus, um modelo de um ser divino como Jesus, fisicamente feio. Agora, você imagine esse americano, racista do jeito que o americano é. Não pode ver negro na frente dele. Negro é segregado. Né? A Ku Klux Klan não pode nem ver o negro. Vai aceitar o Sai Baba como avatar da nova era. Né? Black Power, tudo lá, pá, esse é o avatar. O americano, para com isso. Né? Bora pro já coloca o Sai Baba como terrorista. Já é a primeira citação, já enquadra. Ele bota ele na base de Guantánamo preso. Que é avatar de nova era, coisa nenhuma, sai de mim. Então você vê, da mesma forma que esses americanos vão olhar aquele cara com olho racista, com aquela visão, se o ET vier de uma forma que não lhe agrade fisicamente, pode ser que isso vai ser taxado como mal. Já é a primeira visão arquetípica que o indivíduo vai ter. Claro, o ser humano é primitivo, ele vai ver o mundo e o universo com seus olhos primitivos, com seu olho cultural, com seu preconceito, com seu racismo. Os religiosos, os espiritualistas, os esotéricos são assim, cara. Eles não estão, você sabe por que esse esotérico está preparado para contactar ET? De jeito nenhum. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o primeiro ET que eu contatei era pequenininho, desse jeito, zoiudo, é ele. Depois que eu fui ver os grandes, bonitos, outra coisa. Então foi muito interessante a minha experiência no meio ufológico. Por quê? Eu já entrei de cara para entender a personalidade que está por trás da forma. O divino que está por trás da forma. Superar essa concepção. Por isso que eu estou discutindo tudo isso com vocês, porque é extremamente importante que você compreenda que a sua visão que você tem de mal, e de bem e de mal, é programada na tua mente. Você foi programado pela sua cultura, programado pela sua religião, programado pela sua faculdade, programado pelos seus arquétipos científicos e matemáticos, e você nunca questionou, você não foi um cientista questionador. Você foi condicionado a essas verdades. A sua religião questionou você, condicionou você a ver o mundo assim. Então, você vai julgar ET bom de ET mal. Se o ET se comportar desse jeito, ele é bom.
Se ele se comportar desse outro jeito, ele é mau. Só que nós temos na própria casuística ufológica, né? E eu leio isso nas revistas, nos relatos e tudo mais, e livros esotéricos, eu já vi de monte, livro esotérico. Livro esotérico. Então, presta atenção no que eu vou falar. Esses ETzinhos, que nós chamamos, é conhecido como Greys, né? Ou cinzas, né? São considerados de maus. Em alguns livros eles são chamados de não confederados. Olha, porque tem os ETs confederados e o não confederado. Andaram assistindo muito Jornada nas Estrelas. O cara que assiste muito Jornada nas Estrelas tem a Federação Unida dos Planetas. E tem os dissidentes da Federação, que são os Klingon, né? Que são os Romulanos, que está sempre em guerra com o Capitão Kirk, que não faz parte da Federação. Então, esse tipo de gente projeta essa visão babaca quando vão analisar os ETs. Então, os bonitão, ó, os não confederados são os greys, cinzinha, cabeçudos, olhudo, feio. Geralmente são pintados de seres feios. Agora, os bonitão, os humanos, né, aquelas formas humanas mesmo, né? Lindos, loiros, esses não, esses são do comando da Star. Esses são confederados. Né? Ó, confederados são do bem, do amor. Esses Greys são avançados cientificamente, não tem espírito na jogada não, viu? São avançados cientificamente, mas secos, não tem sentimentos. Olha a coisa, não tem sentimento. Eu tenho assim, ó, igual o Spock. Já pegaram o Spock para símbolo, né? Porque o Spock não tem emoção, né? Aquele cara assim, lógico, racional. Copiaram do cara, né? Que o ET vem aqui, ele faz o mal, opera, abduz, implanta, sem sentimento. Mais uma bobagem arquetípica, né? E eles criam novamente uma visão de que confederados e não confederados estão em guerra lá em cima. Chegaram ao cúmulo de eu ler livros que esses Greys não confederados, eles andam em naves negras. Olha só que nave preta, escura, nave negra. Olha, se você vê uma nave negra, você sai correndo. Juro por Deus, eu vi sim, um monte de livros. Relatos esotéricos, nave negra, nave escura, preta. Beleza, né? Racista? Por que o mal não vem numa nave amarela, né? Azul, verde. Tem que ser preta. Por que você, no seu arquétipo, você conceitua o negro como mal? Você está percebendo? O arquétipo. O cara pega o negro, a cor negra, e associa ao mal. Quem é que falou que uma coisa tem a ver com a outra? Você pensou se Jesus vier numa nave negra, abre a porta e sai Jesus na nave preta? Dá tiro no Jesus, né? Antes de perguntar 2 vezes, né? Quem és tu? Atira primeiro e pergunta depois. Porque o ser humano é muito primitivo, cara. Muito primitivo. Não está preparado para entrar em contato com essas inteligências. E eu já li tanto livro de esotérico, até famoso, viu? Esotérico famosíssimo falando essas bobagens. Aí quer que eu acredite, né? Só porque o cara é esotérico, é místico, acha que está falando a verdade. Nossa, o que tem de porcaria na ufologia? O que tem de merda no meio ufológico? O que tem de distorções de pessoas não inteligentes, pessoas que, sabe, não tem condição. Às vezes é um médium paranormal, mas não tem cultura, não tem intelectualidade nenhuma para fazer a coisa ir para frente. Eles não entendem nada dessas questões psicológicas, arquetípicas, como o ser humano forma a sua mentalidade, como o mundo cria a sua mentalidade, sua visão de mundo. Aí, ele cria exatamente a lista, né? Lista de atitudes boas e atitudes maus. Né? Então ele faz assim. Os Greys
são responsáveis por abdução. Só os gays que abduz. E só os gays colocam chip. Para escravizar. O chip é para escravizar o ser humano. Você fica robô na mão dos ETs. Essa bobagem eu já ouvi falar demais. E pior, o pior de tudo, é que eu vejo alguns sensitivos e alguns indivíduos que falam que tira chip de ET. Mal. Você vai lá, que aquela mulher é especialista em tirar chip de ET que foi implantado em você pelos ETs maus, pelos Greys. Você quer ver como é que é tão típico isso? Você quer ver uma artista famosa de televisão aí, que eu não vou falar o nome porque esse vídeo vai correr. O Brasil é antiético, mas é uma artista famosa, da MPB, da música popular brasileira. Já apareceu em muitos congressos de ufologia dessa turma. E vocês vão saber quem que eu estou falando, que fez uma declaração pública que tinha um monte de chip implantado. Depois que ela fez essa declaração, aí ela conta mais tarde que daí ela foi numa mulher, porque esse chip era nefasto, porque os ETs implantam nefasto, contra a vontade dela, e ela vai nessa outra médium paranormal especialista em retirar chip de ET. Bicho, como se essa mulher fosse conhecedora profunda da alta tecnologia avançada dos ETs, né? Para poder manipular chip, tirar chip, pôr chip, né? Eu quero saber que faculdade que ela fez esse curso para tirar e pôr chip. E daí ela cria mais uma vez, não, mas não sou eu que tiro o chip, são meus guias que tiram o chip. Pô, então vocês estão em guerra, né? Ou um cara vem e põe de um lado, outro vem e põe do outro. É uma puta briga de ET com o espírito e tal. Né? Mais uma vez criando conflito. Quando você cria o conflito está onde? Na dualidade. Agora eu pergunto para vocês, depois nós vamos entender, agora depois nós vamos para a nossa parte legal. Então, abduz, chip. Agora, os confederados, só vem trazer mensagem de amor, de cura, de paz. Né? Aí vocês têm que ser, eles dão um conselho, quando o ET aparecer, você pede a carteirinha dele. Você pede o documento, escuta aqui, você é confederado ou não confederado? Mostra o documento aí, senão não estou afim de conversar com você e dar contato para você. É eu que não estou afim de contatar o ET, não é ele contatando eu, sabe? Inverte o processo. O cara vai pro campo, puta vigília ufológica, puta de anos e anos para ver um disco voador, para descer uma nave. Quando desce, eu quero saber sua carteirinha. Se eu não gostar da documentação, se tiver em dia a documentação, PVA atrasada da nave, já era. Pode ir embora que não é você que eu quero contatar, não. Eu quero o outro lá, eu quero o bonitão, gostosão. Confederado. Só a turma do Astar. O ser humano é uma babaquice generalizada, cara. O meio ufológico é uma piada. Em todos os sentidos é uma piada. E esses conceitos são levados a sério. Por quê? Porque o ser humano vive nessa podridão conceitual. Essa é uma podridão conceitual. Significa, ou seja, a nossa raça é tão primitiva, está num estágio tão primitivo, nas trevas desse mundo, que só pode criar essas visões de mundo mesmo. Um ser avançado como Jesus, como Buda, como que ele encararia o ET? Né? Claro, o cara que é vidente paranormal, ele vê na aura, né? O estágio evolutivo avançado, ele vê a cor da aura, vê a vibração, né? Sente o amor que irradia o cara. Olha, em todas as minhas experiências com os Greys, de várias raças de Grey, porque não tem um Grey. Grey é uma classificação meio generalizada. Que tem um algotinho assim, outro magrinho, outro baixinho. Sabe? Tudo é uma linhagem diferente. Eles são as criaturas mais belas que eu já conheci. As mais amorosas que eu já conheci. Porque quando eles te preparam para contatar você, para conversar, para interagir com você. Porque os Greys, na maioria dos casos, eles nunca dão contato para as pessoas. Nunca dão. Só quando a pessoa está muito preparada mesmo. Porque aqui, tipicamente, você não está preparado para eles. Então, eles são colocados porque existe uma frota de ET operando na Terra. Então, os Greys, eles recebem as missões técnicas, totalmente técnicas. Ele não tem a missão de contatar e conversar com o ser humano. Então, ele vai lá, tira uma amostra de sangue, tira a amostra de tudo, abduz o cara, tal. Porque eles... E eu vou falar, na próxima conferência da tarde, eu vou falar os motivos pelos quais eles fazem essas operações. Por que eles operam? Por que eles abduzem?
Por que eles implantam equipamento? Por que eles fazem isso? Por que eles fazem aquilo? Qual que é o motivo disso? Tá? Mas agora não estamos discutindo o conceito de bem e de mal. Então agora vamos passar para a nossa visão mais ampla aqui. Vamos olhar agora a coisa pelo lado espiritual e transcendental, que foi a primeira visão que eu coloquei para vocês no nosso primeiro DVD. Nós não colocamos aquela visão assim, ó, Terra, comando planetário da Terra, certo? E colocamos o planeta X, com a mesma configuração. Comando do planeta X. Está lá. Óbvio que os seres que estão na superfície do planeta, eles estão nas mais profundas trevas, na mais profunda incongruência de conhecimento cósmico. Mas a partir desse momento, isso que o Buda diz. O Buda diz que o céu e o inferno, ele começa e termina dentro de você. À medida que esse ser vai acordando para a sua natureza divina e espiritual, que ele encontra Deus dentro de si mesmo, ou seja, ele se ilumina como um Buda, como Jesus, esse indivíduo muda mas muda de uma forma radical toda a sua visão de mundo e seu conceito sobre o mundo, sobre as coisas. Então, quando ele sai do corpo fora da matéria, ele vem para as dimensões superiores, ele se torna um ascensionado. Quando ele chega aqui, ele vai olhar para baixo e vai olhar até para quem está na superfície da Terra. Aí ele vai ver o que ele era quando ele estava aqui embaixo, qual que é a visão de mundo que ele tinha quando ele tinha aqui embaixo. Aí ele vai entender que ele vivia no inferno. Ele vivia no inferno e o paraíso está no acordar. Ele vivia no inferno de conceitos, porque se esse avatar agora sair daqui, descer aqui, começar a andar pela Terra, ele vai ver a Terra como um paraíso. Porque o paraíso se encontra dentro dele. E o planeta Terra é uma beleza de cachoeiras, mar, oceano, natureza linda, 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 um planeta maravilhoso. Mas o ser humano está em guerra, está em conflito, está se matando. Ele criou o inferno aqui. Ele criou o mal. Agora eu pergunto, quando qualquer espírito ascensiona e transcende toda essa primitividade de consciência, está na luz, como é que você acha que ele vai ver os ETs agora? Como é que ele vai ver o comando, o próprio comando? Esse comando é o grande Deus para ele, é o grande comando planetário, é a luz. E esse comando convoca N raças, mas muitas raças para operar no projeto Terra, para organizar tudo isso aqui, que dá um puta de um trabalho, com alta tecnologia sofisticada e de várias raças operacionais diferentes. E os Greys é um dos convocados. E os humanos é outro convocado. O Comando Astar é outro convocado. Existem milhares de raças operando na Terra com estruturas físicas completamente diferentes. Agora eu pergunto, neste nível ascensionado, os ETs são bons ou são maus? Agora talvez esteja acordando e dando uma luz para o interior de cada um de vocês. Todo mal desaparece quando a luz chega no teu coração. Aí você vai entender quando um ascensionado, porque muitas vezes é um ascensionado que desce usando uma nave espacial. Materializa uma nave. Os ascensionados pilotam naves também. Os caras da luz aqui têm alta tecnologia operacional. Alta tecnologia, operam naves, viagens. O Chico Xavier mesmo fala. Quem lê o Nosso Lar, no meu livro sobre as dimensões astrais, no meus DVD, nas minhas palestras, eu falo sobre os transportes que existem lá, as máquinas transportadoras, tipo ônibus, mas é como se fossem naves que saem fora do sistema solar, vai viajar pelas estrelas, carregando a gente e a gente mesmo pilota. Não pensando que as pessoas estão aqui, não têm tecnologia, estão na idade da pedra aqui, não, são espíritos vivendo, convivendo com avançadas tecnologias extraterrestres. Quem é que está nas trevas e aonde existe o mal? Somente aqui embaixo. No umbral, talvez possa existir, porque os espíritos são os mesmos. Mas, após essas dimensões, acabou. As pessoas acordam para a luz. E quando você acorda para a luz, o mal se dissipa. O mal não tem vez diante da luz.
E esses espíritos todos estando, são seres de luz. Os ETs são seres de luz, são seres da luz, são ascensionados, operam. Por isso que eles operam avançada tecnologia que o homem nem sonha. Por isso que eles estão aqui e nós não conseguimos estar lá. Porque o dia que você conseguir sair daqui e ir para outro planeta, você vai entender o que nós estamos fazendo. E agora eu pergunto para vocês, o que são os nossos corpos biológicos? Quem criou nossos corpos biológicos? Quem fabricou ele para a alma usar? Esse pessoal aqui de cima é que projeta e implanta esses corpos biológicos aqui. Se eles projetam e implantam, conhecem toda a física e a genética desses corpos, eles podem operar esses corpos a hora que bem entender. Porque o corpo não é nosso, o corpo não é teu. Esse corpo é emprestado para você usar para viver uma experiência aqui. Ele é tão avançado, esse nosso corpo, tão sofisticado, que você usa ele e não sabe como ele funciona. Você não tem a mínima noção de como ele funciona. Tem? Os maiores cientistas da Terra não têm a mínima noção de como o nosso corpo funciona. E funciona, né? Já conseguiram fazer um androide parecido com o ser humano? De jeito nenhum. Então isso cheira o quê? Uma engenharia super avançada, dada para o espírito humano usar, mesmo sem ter a mínima consciência do que está usando. Aí nós vamos entender por que os ETs às vezes abduzem o corpo e não querem contato com o espírito. Porque eles separam as duas coisas. O espírito que está usando esse corpo é uma coisa. O corpo é uma unidade biológica que nós temos que sempre estar em manutenção, sempre trabalhando para operar no mundo. Ok? Então, vocês vão decidir por vocês, analisando esses dados, essa visão agora, o que é o bem e o que é o mal. Se existe mesmo ET bom e ET mal. Pergunte isso para Buda e pergunta para Jesus e você tenta imaginar a resposta que ele vai dar. Não se esqueça que quando Jesus chegou diante daquela adúltera que queriam apedrejar, que tinha cometido um erro, o mal, Jesus olha para tu, e de vocês, quem de vocês não tem nenhum erro, nenhum pecado? Atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. E o que ele fala para a mulher? Alguém te condena? Fala, não. Então também eu não. Se Jesus não condena, porque Jesus não julga. Se ele não julga, é porque ele não vive o conceito do bem e do mal, do certo e do errado. Porque tudo são conceitos. Ok? Então pense nisso profundamente antes de lançar qualquer modelo sobre seres extraterrestres que você esteja estudando. E não só para ser extraterrestre, não, para qualquer indivíduo. Para qualquer ser humano aqui na Terra. Para qualquer animal. Né? Então pense nisso e analise com profundidade esse detalhe. Aí nós vamos tentar entender o que vem a ser o bem e o mal na visão cósmica do universo. Então, namastê, até o próximo capítulo.